Oi gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro e estudo na Rússia há 4 anos e hoje eu quero responder uma pergunta que sempre me fazem quando eu falo que estudo relações internacionais no país mais sancionado do mundo, que é: por que você escolheu ir morar na Rússia? Por que estudar na Rússia, gente? Por que a Rússia? Perguntam se eu tenho parentes na Rússia, perguntam o que eu perdi na Rússia, o que eu achei na Rússia nesses 4 anos. Então eu quero responder essa pergunta nesse vídeo e eu tenho certeza que a resposta pode até te impressionar. Então eu já daria meu like nesse vídeo e bora lá! Primeiramente, como eu soube que existe o país Rússia? Quando eu era bem pequenininha, lá por uns 4 anos, a minha mãe me colocou no balé e ali eu conheci a Rússia, ou seja, que existia esse país chamado Rússia, onde tinha o balé Bolshoi, da onde veio Tchaikovsky. Então esse foi meu primeiro contato com a Rússia, ou seja, uma das partes da cultura russa mais lindas, né, gente? Isso aí já me impressionou. E depois eu só fui ter contato de novo com alguma coisa da Rússia quando eu tinha 13 anos. Na matéria de História da Arte na escola, eu lembro que a gente estava estudando diversos movimentos artísticos do século XX e cada um teve que fazer um trabalho sobre um movimento. Qual foi o movimento que eu tive que fazer? O construtivismo russo, que seria nada mais nada menos do que o estilo artístico ali do começo da União Soviética. E se vocês buscarem por construtivismo russo na internet, vocês vão achar principalmente os posters da União Soviética em preto, branco e vermelho, que é a minha cor favorita e sempre foi desde muito pequena. Então eu obviamente me apaixonei, eu achei aquilo tudo muito lindo, muito maravilhoso, muito feito pra mim. Parece que alguém tinha entrado na minha cabeça, pensado que tipo de arte que eu ia gostar e feito todas aqueles posters. E também foi a primeira vez que eu me deparei com o alfabeto russo, o alfabeto cirílico. E eu também me apaixonei, porque eu achei as letras a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque tem muitas letras que são parecidas com as letras em latim, mas também tem umas letras que não são parecidas com nada, mas elas não chegam a ser um desenho como os hieróglifos. Eu acho os hieróglifos lindos, mas parece um desenho, parece muito complicado de primeira. Como que você vai escrever isso? As letras em russo, em cirílico, pra mim soavam mais simples, mas ao mesmo tempo mais complicadas que o latim. É uma mistura assim perfeita pra eu me apaixonar. E como resultado, eu aprendi o alfabeto russo em uma semana. Como assim aprender? Eu simplesmente decorei que letra que significava que som. Porque um dos livros que a gente teve que comprar naquele ano era do Tretiakov, então tinha uns poemas em russo e a tradução dos poemas em português. Aí eu, toda parecida que sou, cheguei no meio da aula e falei: eu sei ler em russo. E aí fui lindamente ler em russo com 13 anos. Obviamente deu errado. Metade da sala falou que o meu russo era de Google Tradutor, e literalmente era, né? É fato. Mas foi o suficiente pra eu virar pra minha mãe e falar: mãe, eu quero aprender russo, me coloca num curso de russo. A minha mãe olhou pra minha cara e falou: você tá louca? Olha a crise no país, olha as manifestações. Você acha que eu vou ter dinheiro pra pagar curso de russo? Você nem sabe falar inglês. Como que você quer aprender russo? Isso me ofendeu muito. Porque assim, eu nunca gostei do inglês. Minha mãe tentou me colocar no inglês quando eu tinha uns 5 anos. Eu fiquei mais ou menos um mês e eu achava as aulas muito chatas, embora eu era uma criança que gostava de estudar. Mas eu não sei, nunca gostei do inglês. E conforme eu fui crescendo, na escola eu também era muito desleixada com o inglês, coisa que eu não era em outras matérias, como história, até mesmo matemática. Eu era muito melhor do que o inglês, porque eu achava muito chato. E naquele ano que eu descobri a língua russa, foi o ano que eu tive a minha primeira e única recuperação de inglês. Quando a minha mãe virou e falou pra mim: você não sabe nem falar inglês, como que você quer aprender russo? Aquilo bateu no meu íntimo. Eu falei: como assim? E como consequência, no ano seguinte, a minha média do ano em inglês foi 10. Porque assim, o inglês não é um idioma muito complicado, porque se ele fosse, ele não seria o idioma internacional, né? Porque não ia ser tão fácil de todo mundo aprender. Então, o que faltava pra mim era me dedicar. E depois que eu tirei essas boas notas, eu cheguei pra minha mãe de novo e falei: mãe, agora eu tô pronto pra um curso de russo. Ela olhou pra minha cara e falou: você tá louca? O Brasil perdeu a Copa por 7-1, a Dilma se reelegeu e o Aécio não aceitou o resultado das eleições e a senhora está querendo gastar dinheiro em curso de russo? Então foi não, a minha resposta. E aí eu não vou contar toda a minha vida, porque eu acho que não vai caber nesse vídeo aqui, mas conclusão é que em 2015 a gente saiu do Brasil, a gente foi pra Espanha, eu e minha mãe, e eu comecei a estudar lá. E conforme eu fui estudando, eu fui percebendo que eu não gostava de viver na Espanha, por causa do clima, por causa do jeito das pessoas, aquela coisa muito de férias, de festa. Não tem muito a ver comigo, é um clima muito quente, porque eu morava numa ilha, nas Ilhas Canárias, que fica mais perto da África do que da Europa, então faz muito calor. Eu não gostava muito e eu não queria, então, estudar na Espanha. E então a minha mãe veio com a ideia. Ela virou e falou assim: por que você não vai
estudar na Rússia. Você não gosta da Rússia? Não quer aprender? Vai estudar na Rússia. Eu levei isso a sério e estou eu aqui, estudando relações internacionais no país mais sancionado do mundo. As pessoas falam pra você seguir o conselho da mãe, dá nisso? Obrigada, mãe! Então, quando eu decidi que eu ia vir pra cá, a minha mãe começou a pagar aulas de russo pra mim. Eu fazia aula uma vez por semana, porque senão ia ficar muito caro, por Skype com uma professora russa, Irina, te amo. E depois de mais ou menos um ano estudando assim, eu vim pra Rússia pra Copa do Mundo, fiquei um mês aqui, depois eu voltei pra Espanha, preparei meus documentos e finalmente imigrei pra Rússia em 2018 e desde lá eu estou na Rússia estudando relações internacionais. Claro que para entrar na faculdade em russo, eu tive que aprender russo primeiro na faculdade preparatória, que durou um ano, onde a gente só aprendia russo e algumas matérias relacionadas com o curso que a gente vai escolher, né? E aí vocês podem me perguntar se um ano de faculdade preparatória é suficiente. Para mim foi suficiente, mas tem pessoas que ficam um ano e meio. Tudo depende do nível de russo que você chega aqui. Eu cheguei com um nível um pouco mais avançado e também depende da sua facilidade em aprender o idioma. Então tem pessoas que vão aprender russo mais facilmente, tem pessoas que vão demorar a vida inteira para isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que aprenderam inglês assim e se matam para aprender russo, e eu aprendi russo meio que assim, e meu inglês até hoje é bem meia boca. Mas eu acredito que também tem um pouco a ver com interesse. Se você tem interesse em um idioma, eu acho que é mais fácil você aprender ele. E foi assim que eu vim parar na Rússia. Então, respondendo a pergunta inicial, por que eu vim pra Rússia? Basicamente pra aprender o idioma e pra conhecer a cultura também, pra viver no frio, pra ver neve, pra pegar uns russos. Tá tudo misturado, entendeu? É tudo junto, mas o principal, eu posso dizer que foi através do interesse na língua russa. Depois foi indo na cultura, até chegar nos homens, entendeu? E é isso. Se você gostou da minha história ou se identificou com alguma coisa, se você também não curte muito inglês ou se você gosta muito do idioma russo, quer aprender, deixe seu comentário nesse vídeo, o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos meio russos da Ana Laura, estranha na Rússia. E é isso. Pacá, pacá.